Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. A repercussão na rodada do Campeonato Brasileiro ontem, vários aspectos interessantes para a gente trocar essa ideia, bater esse papo. Quero focar nisso, inclusive, tá bom? Então hoje qualquer notícia assim de bastidor, digamos, de mercado de futebol, atualizações, hoje a gente vai deixar em stand-by. Roda essa vinheta aí e vamos falar sobre o que interessa, porque pegou fogo a rodada de ontem. E não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte, galera. É isso daí. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Já estão aqui com a gente há anos e é uma plataforma muito bacana, muito intuitiva. São parceiraços nossos. Então tô colocando um link fixado nos comentários. Também tô deixando um QR Code aqui, porque clicando no link ou acessando o QR Code, vai abrir um chat e você vai poder pegar o quê? Cupom de desconto. Chega lá falando assim, ó, acompanha o Opina Porco lá, quero um cupom de desconto para utilizar na plataforma da Tribo. Lá tem Loto Fácil, Mega Sena, Lotomania, vai ter a Loto Fácil de Independência também que vai sair, vai pagar 220 milhões. Então já garante o seu cupom com o seu desconto com os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Além disso, você vai estar ajudando muito aqui a iniciativa do canal. A gente está cada dia trazendo aí novos parceiros, serviços e produtos bacanas também para você, que eu também utilizo e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tribo da Sorte, galera, tamo junto, não deixe de acessar lá e dar essa força pra gente. Assim, pessoal, eu tô me sentindo pelado hoje aqui, porque eu tô sem o tablet, eu vim pra casa da minha namorada, ela também, acho que tá sem o dela aqui, eu procurei, não achei o dela, porque ela leva geralmente o computador e o tablet pro serviço, então eu estou nu aqui, eu não tenho nada pra consultar. Até por isso que a gente não vai falar de bastidor, vocês entenderam agora que aquilo dali que eu falei que não vai ter assunto de bastidor foi um ensaio, porque eu tô sem a minha colinha hoje aqui. Não, mas sério, pessoal, tem bastante coisa da gente falar, assim, do futebol em si, da rodada e de algumas coisas que aconteceram também no pós-rodada, tá? A gente não vai falar, assim, de mercado de futebol, essas coisas assim. Até porque se a gente for falar de mercado de futebol, a gente pode abrir uma live e ficar 6 horas aqui, porque tem assunto, hein? Sempre tem assunto no mercado de futebol. Se não tem, o pessoal inventa, mas sempre tem. Mas vamos lá. Ontem eu ouvi várias pessoas falando assim, o Vitor Roque fez uma partida boa, mas fez uma partida nos erros do adversário. O Palmeiras se aproveitou de um frango do Fábio, o Vitor Roque se aproveitou de uma dormida ali na saída de bola, na recomposição do Fluminense, e fez o gol. Pessoal, parabéns quem pensa dessa forma. Tá certo. Tá certo. Se você fez essa leitura, você está certo. E você acabou de definir o que é um jogo. É isso. O jogo, galera, nada mais é do que você forçar erros adversários. Do que o adversário, às vezes, dar uma bobeira e você se aproveitar daquilo e executar bem para converter o gol. Esse é o conceito e a definição do jogo. É por isso que algumas partidas a gente fala assim, essa é uma partida muito perigosa. É uma partida que tem que manter total atenção. Um erro pode condicionar um gol. É isso. Se a gente for observar, grande parte, mais de 80, 90% dos gols em um jogo de futebol, ele sai por causa de erros do adversário. Nossa, o cara cruzou ali na linha de fundo a bola e não tinha nenhum. Cadê o zagueiro para acompanhar? O jogador do time dele estava livrinho lá, o zagueiro estava do outro lado. Nossa, o goleiro falhou nessa, né? Nossa, cobrança de falta, a barreira mexeu, abriu, deixou simplesmente a bola aí. Erro dos caras. Nossa, aquela disputa ali de jogada aérea, os caras não estão ganhando uma hoje. Na jogada aérea, os zagueiros estão falhando na marcação. Olha, aquela jogada ensaiada surpreendeu todo mundo. Erro do pessoal que ficou dormindo em campo. Não viu a triangulação que eles fizeram, não viu a movimentação do centroavante ali que estava passando para ficar em condição favorável. É isso. O jogo de futebol, galera, é isso. É você não só construir as suas jogadas,
mas você também forçar o adversário ao erro e também aproveitar os erros naturais que vai acontecer em uma partida de futebol. Sempre vai ter um erro para você explorar. E aí, cabe você explorar e executar bem para conseguir converter. Um punhado de gente tirando o mérito do gol do Vitor Roque. Ah, mas o Fluminense errou. Errou. Só que o Vitor Roque teve a frieza de enxergar que se ele chutasse dali, ele ia chutar em cima dos zagueiros ou em cima do Fábio. Então o que ele fez? Ele puxou para o lado. Ele limpou os espaços, tirou do espaço do alcance do Fábio e chutou. Isso ninguém fala. Mas existiu também um mérito no gol do Vitor Roque. E que bom, cara. E que bom que o Vitor Roque tá começando a trazer resultado. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos jogos, ele mudou a movimentação do Vitor Roque. E aí é sempre assim, né? As coletivas do Abel, elas são sempre palestras sobre como a torcida deve torcer. Ele criticou a torcida do Fluminense porque vaiou o Fluminense, mas tá certo, a torcida do Fluminense tem que vaiar mesmo. É ridículo. Uma equipe que fez um Mundial tão competitivo voltar desfalecida do jeito que tá. Aí vem o Abel na coletiva dele e fala que é um absurdo a torcida do Fluminense assoviar, porque até semana passada eles estavam na semifinal do Mundial. E daí, Mundial passou, galera, a página virada, Mundial acabou. Então tá certo a torcida do Fluminense, deixa a torcida do Fluminense quieta. Eles estão fazendo o papel deles incorretamente. E você vai levar assovio também, se ficar bobeando. Porque por mais que o Palmeiras venceu ontem, muitas e muitas vezes o Palmeiras abaixou a linha e cedeu espaço. E Abel Ferreira, se você continuar abraçado com o Vanderlan na lateral do campo, meu amigo, você vai morrer abraçado com ele. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque aquele cara, uma hora ele vai falhar em um jogo importante e ele vai ceder um gol e uma condição para o adversário. O Palmeiras começou muito bem o jogo de ontem. Só que se viu obrigado a recuar suas linhas porque o Vanderlan falhou inúmeras e inúmeras vezes e não conseguia fazer a cobertura pelo lado esquerdo. E os jogadores do Fluminense, eles enxergaram e entenderam que o lado esquerdo do Palmeiras ontem era um lado ruim. Até porque o Mikael tava dando canelada pra tudo quanto é lado. A bola vinha, ele chutava de canela. É impressionante, cara. Um jogador que chuta de canela. E custar o preço que ele custou, né? Nas coletivas, a gente assiste a coletiva do Palmeiras, não é possível. As perguntas são combinadas. Eu acho que os jornalistas, cara, eles têm medo de perguntar. Porque eles fazem perguntas só, sabe, só perguntas levianas. A grande maioria delas é levianas. O último jornalista que fez uma pergunta, e eu não tô falando isso porque eu sou um colega dele ali. A gente tem ali, né, uma amizade ali, troca uma ideia, bate um papo e tal, que é o Facincani. Mas ele fez uma pergunta extremamente interessante quando foi eliminado. Aquela pergunta que o Abel e o Estevão riram na cara dele. Aquela foi uma das perguntas mais interessantes dos últimos meses aí nas coletivas do Abel. Porque o resto é tudo, sabe, é tudo pergunta que dá margem pro Abel fazer palestrinha. Sabe, eu quero perguntas táticas. Eu quero perguntas que coloquem o dedo na ferida. Eu quero perguntas que tirem o técnico da zona de conforto, que confronte ele. Perguntas do tipo assim, Abel, você percebeu que nos últimos jogos o Vitor Roque jogou mais centralizado e foi melhor em campo? Sendo que antes ele estava muito puxado para lateral e não rendia tanto? O que você acha sobre isso? É esse tipo de pergunta que eu quero. Perguntas, galera, que esbocem números. Agora é umas perguntas, sabe? Umas perguntas que aí o Abel faz uma palestra e ele não fala sobre tática. É palestra, é lição de moral, isso daí é legal uma hora ou outra, mas chega uma hora que cansa. São coletivas repetitivas. E um punhado de gente babando o ovo. Nossa, esse técnico não faz coletiva, não dá entrevista, ele dá aulas. Não, irmão. Não. Ontem o Palmeiras levou o primeiro gol de pênalti. Um pênalti sem querer, né? Foi sem querer, mas foi pênalti. Beleza, eu achei pênalti. Mas foi sem querer, o jogador não teve intenção. Mas o sem querer também é pênalti, quando provoca daquela maneira que provocou. E aí o Cano converteu. O Palmeiras, no finalzinho do primeiro tempo, achou ali com o Sosa,
que foi substituído pelo Felipe Anderson. O Felipe Anderson, que ontem foi assistente de lateral, o tempo que ficou dentro do jogo, já não teve uma atuação de destaque, igual teve no jogo anterior. Já não conseguiu ter aquela sequência porque ficou amarrado com o Vanderlan. E aí o Vanderlan compromete o próprio espaço e compromete o espaço do colega, que ele não consegue subir, porque ele tem que... Várias e várias vezes eu vi o Felipe Anderson voltando para marcar. Chegou ali um momento que o cara sentiu e não conseguiu continuar. Aí entra o Sousa, que achou um ótimo passe, mas veja bem, ele ainda não é craque. Ontem ele deu um passe muito bom para o Maurício fazer o gol. Teve o frango lá do Fábio. E é aquilo que eu falo, erros. Aproveitamos o erro, tá? A jogada ela foi construída. O adversário errou. Jogo. Um punhado de gente na internet já achando que o cara, nossa, essa contratação é muito boa. Craque, craque. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É por isso que vocês se iludem tanto. É por isso que a gente vive hoje numa sociedade que está cada dia mais desacreditada de relacionamento. Porque às vezes a pessoa faz um mínimo ali, um mínimo. Um jogador de 90 milhões, aquilo é mínimo. E aí, mano, a pessoa já fica assim, olha que pessoa fantástica, olha que pessoa maravilhosa. Aí entra num relacionamento e quebra a cara. E aí depois fica assim, né? Não, porque eu não quero mais me relacionar, porque agora eu vou tratar todo mundo ruim também. Você vai ver as outras pessoas que eu me envolver, você seco, você frio. Mas o problema é que as pessoas acreditam assim, na primeira. Já colocam o cara num pedestal por causa ali de uma boa participação, de uma boa assistência. Aí, calma. Calma. Vai devagar, companheiro. Vai devagar, só tá começando. Vamos observar ao longo da temporada. Um jogo não é suficiente pra gente definir um cara craque. 90 milhões. Ele pagou, com a assistência de ontem, ele deve ter pagado ali uns 50 mil reais desse 90 milhões. Tem muita coisa para ele fazer para realmente valer os 90 milhões. Vamos ser racionais. Vamos ser racionais. Aí no segundo tempo o Palmeiras voltou também, pô, com a linha alta, movimentação. Tanto que no momento que o Fluminense falha, o Vitor Roque aproveita, dá o bote e faz um belo gol, gol de centroavante, gol que ele foi contratado para fazer. Só que aí depois o Palmeiras baixou a linha. Tanto que o Renato mexe no time, coloca Keno, coloca jogadores de maior mobilidade e de melhor passe, como o Ganso também. E o Fluminense, cara, começa a achar oportunidades, oportunidades, oportunidades. Foi falta de juízo que o Palmeiras teve ontem. Porque o Palmeiras abaixou suas linhas e, ó, passou um perigo. Se a gente tem uma equipe tecnicamente mais qualificada ali, os caras empatam o jogo. Eu gostei do resultado, mas eu não gostei do segundo tempo depois do segundo gol. O Palmeiras abaixou a linha. Agora, abaixou a linha por uma questão estratégica, vamos abaixar a linha e se segurar? Ou abaixou a linha porque o Fluminense fez mudanças e começou a ganhar corpo no meio-campo? É isso que eu queria entender. Só que os jornalistas não perguntam isso na coletiva. Isso era uma pergunta de coletiva. Ô Abel, no segundo tempo a gente percebe que depois do segundo gol, o Palmeiras baixa demais as suas linhas. Você acha que aconteceu o quê? Foi uma estratégia da equipe, já que estava vencendo? Ou foi porque o Fluminense mexeu bem as suas peças e conseguiu ganhar um pouco de solidez no meio-campo? Conseguiu ganhar um pouco de dinâmica também com o Keno entrando ali. O que você acha que aconteceu? Queremos a sua visão. Não tem. Essas perguntas não existem. Aí, paralelamente ao jogo do Palmeiras, a gente teve também o jogo lá do Cruzeiro e do Corinthians, então assim, eu não consegui assistir, acompanhei alguns lances, mas nada para poder falar para vocês, ó, o Corinthians se segurou, o Cruzeiro foi superior. É assim, do tempo que eu vi, o Cruzeiro estava superior. Mas também não era aquele superior assim, sabe? Nossa, não, 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 não. Não era aquele superior a ponto de fazer o goleiro do Corinthians fazer defesas milagrosas. Pelo menos o trecho que eu assisti. E aí o resultado foi um empate. Resultado beleza, segurou o Cruzeiro ali. Aí nós tivemos o jogo do Flamengo, Flamengo e Bragantino. Um jogo de dois tempos muito distintos. No todo. Porque o primeiro tempo, um joguinho
bem mais ou menos. Um joguinho meio moroso. Flamengo tinha ali mais posse de bola, só que também não propunha muita ação ofensiva. O Bragantino tentava encontrar ali numa bola parada com o John um fator desequilibrante. Então, um primeiro tempo bem fraquinho, um primeiro tempo bem ruinzinho, um primeiro tempo bem maçante, chatinho de assistir. No segundo tempo, quando o jogo retorna, é aquele momento que você deixa o sofá e vai na cozinha pegar alguma coisa, ou vai no banheiro, e dali a pouco, gol! Isso assim. Aí você olha e fala assim, pô, mas até agora estava no intervalo? Será que eles estão mostrando uma reprise? E aí quando você volta, tem 40 segundos de jogo e o Red Bull Bragantino marcou um gol. É aquele gol que ninguém espera. O gol ele foi tão rápido, que eu acho que nem os jogadores do Flamengo entenderam o que aconteceu ali. Foi uma jogada ensaiada, aquilo dali é uma jogada ensaiada de saída de bola. E de repente, mano, os caras estavam lá fazendo gol. E os jogadores do Flamengo simplesmente, eu acho que nem tinha caído a ficha ainda que o juiz já tinha apitado. Porque foi tão rápido, que surpreendeu todo mundo. O Flamengo, no primeiro tempo, carregou, eu acho que 7 ou 8 desfalques. Saída de jogador, jogador lesionado, um punhado de coisa. E aí no segundo tempo leva um gol logo no início. O que é um balde de água fria pro torcedor do Flamengo. E eleva os ânimos ali do torcedor do Red Bull Bragantino. Só que, cara, esse gol, no comecinho do jogo, ele mudou completamente o segundo tempo. Porque depois de um primeiro tempo devagar, moroso, parado, aquele meio amarrado, o segundo tempo, meu amigo, pegou fogo. Porque a equipe do Flamengo parece que assim, sabe, deu um sacode, deu uma corda e começou a propor muito o jogo. Tanto que depois do gol do Red Bull Bragantino, eles não ficaram muito tempo com a bola. Toda hora era Flamengo no ataque, Flamengo no ataque, Flamengo no ataque, Flamengo no ataque. O Flamengo começou a dominar o time do Red Bull Bragantino. Aí você entende que assim, peraí. Não teve substituição. O Flamengo tomou um gol e agora tá dominando. Pô, o que aconteceu no primeiro tempo? Os caras estavam com preguiça e aí tomaram o gol e tiveram que se atentar? Pode ser. Pode ser. Porque assim, o jogo mudou muito. O Flamengo dominou depois do jogo inteiro. O segundo tempo, meus amigos, só deu o Flamengo. O Red Bull Bragantino foi tentar fazer alguma coisinha no finalzinho do jogo. Quando ele tava para acabar. Que é aqueles últimos minutos, que aí a equipe que tá ganhando abaixa um pouco a linha para não ceder tanto espaço, o que é natural. Porque o resto das ações ofensivas, basicamente, foram todas do Flamengo. Então teve escanteio, bola parada, jogada ensaiada, teve um punhado de coisa que o Flamengo fez depois do gol que sofreu do Red Bull Bragantino. E talvez esse gol, no início do segundo tempo, ele foi a melhor coisa que aconteceu, por exemplo, na equipe do Flamengo. Às vezes, pessoal, é melhor você tomar um gol logo no início do segundo tempo, porque aí você tem o segundo tempo inteiro para buscar a retomada virada, do que você tomar um gol no finalzinho do segundo tempo, que aí você não tem mais tanto tempo para reverter a coisa. E aí o Flamengo começou a rodar em outra rotação. E eu acho que o Felipe Luiz ele acerta muito quando ele faz algumas substituições ali. Que ele coloca o Wallace Ian. Meus amigos, esse Wallace Ian, ele vai trazer muita grana pro Flamengo. Vai trazer muita grana. Porque o moleque joga muita bola, velho. O Wallace Ian, assim, o Flamengo, no primeiro tempo, era um time parece que desestruturado. Sentia falta do meio-campo. E também quando você ia ali para a parte ofensiva, era um time que estava meio travado, não estava se movimentando legal. A Arrascaeta não fazia uma partida boa, uma partida primorosa. O Pedro, extremamente enfiado dentro da área, atrás da linha de defesa, né? Atrás da linha defensiva do Red Bull Bragantino. Parece que os jogadores eles não encontravam espaço para poder articular. Quando o Flamengo insere, quando tomou o gol já melhorou. Quando insere o Wallace Ian, parece que ele foi assim o ponto de ligação. Porque o cara, aonde a bola tava, o cara ia.
Às vezes ele estava mais pro lado esquerdo, às vezes ele estava mais lá na ponta direita. Um garoto muito flexível que começou a atuar por vários espaços do campo e muitas vezes ele pegava a bola e tirava ali de 2, 3 jogadores, 3 marcadores do Red Bull. Então ele conseguiu trazer aquele fator ligação, aquilo que faltava para o Flamengo contra o Bragantino. Além disso também o Pedro, ele saiu da área. Então no primeiro tempo ele estava atrás dos marcadores, ele estava escondido lá na linha de defesa. Aí ele começou a sair da área. O Pedro, ele não tem muito essa mobilidade. Ele é aquele cara que ele é mais municiado. Só que ele começou a sair da área. E quando ele sai da área, ele começa a puxar a marcação. E isso permite que a dinâmica do Wallace Yan, ela comece a se inserir melhor dentro do contexto ali ofensivo e tático da equipe. E aí o Flamengo começa a realmente agredir o Red Bull de uma maneira que parece que o gol ele vai maturando. Maturando. Então assim, pessoal, eu achei que os ajustes que o Felipe Luiz fez e as substituições, elas foram muito boas e no tempo certo. Ele teve ontem o senso ali, ligou rápido o alerta e falou assim, vamos mudar a equipe, vamos mudar a forma de jogo. Vamos tirar o nosso centroavante de dentro da área, trazer ele para fora, puxar a marcação, puxar a linha dos caras para cima para a gente ganhar a oportunidade. E aí na bola parada, você tem ali o gol do Léo Pereira, que também foi um lance de jogada ensaiada. Tanto que o Léo Pereira vai lá depois e ilustra aquela comemoração, a chuteira do Arrascaeta, pois eles já haviam combinado que o Léo Pereira iria vir de trás, sem marcação nenhuma, se infiltrar e cabecear da maneira que aconteceu o primeiro gol, né? O que foi o primeiro gol do Flamengo e talvez a grande participação ali do Arrascaeta até então no jogo. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Cara, olha, que saudade do Vinha, viu? Lembra que eu falei pra vocês que o Vinha era um excelente jogador? Ontem, o pouco que o Vinha entrou no jogo, ele conseguiu fazer muito, mas muita diferença. Porque o Vinha, ele é aquele bom marcador. Só que na hora que ele entra, o Red Bull Bragantino tá com a linha toda baixa. Então, de marcador, ele passa a ser um jogador mais ofensivo. Por quê? O adversário tá com a linha baixa. Ele vai ficar se preocupando em marcar para quê? Se o adversário está propondo o jogo daquela maneira. Então, a leitura do Felipe Luiz ali, ela também foi uma ótima leitura. Porque ele enxergou, opa, adversário de linha baixa, eu vou jogar um lateral aqui que tem uma habilidade ofensiva, porque ele não vai precisar ficar marcando agora. Ele vai poder ir atrás. E aí ele passa cortando, né? Ele passa costurando o sistema de marcação do Red Bull Bragantino, tirando de todo mundo e achando um belo passe. Lembrando também que o Léo Pereira, nesse momento, quebra a linha de marcação com o passe ali pro Vinha. Então, cara, uma jogada muito bem trabalhada, muito bem construída. E acabou resultando ali no gol e merecido gol do Wesley, que está de despedida. Com isso, a situação que temos é Cruzeiro primeiro lugar, mas tem apenas um ponto à frente do Flamengo e o Flamengo tem um jogo a menos. E aí depois em terceiro lugar, é o Palmeiras em terceiro lugar? Eu tô sem o tablet aqui, eu não lembro se o Palmeiras está em terceiro ou quarta posição. Mas enfim, tá todo mundo agora mais juntinho ainda. O Cruzeiro não conseguiu se desgarrar. O Flamengo tem jogo a menos. O Palmeiras tem jogo a menos também. Então, digamos assim que virtualmente a gente até tem um empate ali de lideranças. Dependendo aí os resultados. Então, todo mundo muito próximo. Todo mundo muito próximo. É isso, pessoal. Acho que basicamente é isso. Tá bom? Acho que foi uma vitória merecida do Flamengo. No segundo tempo foi em busca da vitória. O Red Bull Bragantino fez um gol e achou que tinha resolvido a partida, que o Flamengo ia manter a mesma postura, mas o Flamengo foi atrás. Vitória merecida do Palmeiras também, o Palmeiras também foi atrás, soube se segurar. E o empate do Cruzeiro e do Corinthians não foi um resultado ruim, não, foi um resultado bom também. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.